E aí, pessoal, me chamo Vinícius Fernandes de Souza e estou trazendo aqui uma aula, né, sobre segurança em nuvem. Bom, trouxe ali uma frase logo de início, né, que é dos autores Stellings e Brown, né, do Computer Security, um livro muito importante na área de segurança da informação, 2024, então é um livro recente, né? E segundo os autores, eles dizem que, bom, recentemente, né, as duas coisas assim, mais importantes para eles, né, mais relevantes no mundo da ciência da computação, é justamente a computação em nuvem e a internet das coisas, né? Então, nada mais justo do que a gente saber como trazer a segurança, né, para a nuvem, que é um dessas mais importantes, né, partes da computação hoje em dia. Bom, se vocês estão se perguntando o que exatamente a gente vai aprender, né? Nós vamos começar, né, com os conceitos básicos de computação em nuvem. Depois vamos passar para os conceitos mais básicos, né, se é que eles existem, vocês vão entender depois, de segurança em nuvem. E depois eu vou apresentar os principais riscos e suas respectivas contramedidas, né? Então, dando início, né? Computação em nuvem, segundo a NIST SP 845, né? É importante trazer um autor para poder dar uma definição, né, melhorzinha. Então, segundo esse autor, computação em nuvem seria um modelo que permite acesso onipresente, conveniente e sob demanda à rede, a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis. Ele traz os exemplos, né, de redes, servidores, armazenamento, aplicativos, serviços, que podem ser provisionados e liberados rapidamente com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços. Bom, esse modelo, né, ele promove a disponibilidade e ele é composto por 5 características essenciais, 3 modelos de serviço e 4 modelos de implementação. As características essenciais, né, elas são o amplo acesso à rede, né, que os recursos eles estão disponíveis na rede e são acessados por meio de quaisquer tipo de dispositivo, tipo celular, laptop, de qualquer canto, com qualquer dispositivo. A elasticidade rápida, que é a capacidade, né, dele de expandir, de reduzir. Você pode pegar um recurso que pode ali aguentar até 100 usuários simultaneamente e expandir rapidamente para 1000. E você também tem a capacidade de reduzir isso, tá em 1000. Nossa, agora não vou precisar mais, reduz logo para 100. Serviço mensurável, né? Que é o uso de recurso, ele pode ser monitorado, ele pode ser controlado, reportado, de uma forma que você tenha transparência, né? Tanto para o provedor quanto para o consumidor. Então, tipo, quem está oferecendo o serviço de nuvem e quem está consumindo esse serviço, ambos têm total transparência, eles conseguem medir quanto estão gastando, tudo mais, né? Tem um alto atendimento sob demanda, né? Isso é bem importante, que é você não precisa de um ser humano, né? Para poder você pedir mais recursos, você não precisa passar por um check-up antes de, enfim, né? Antes de pedir recurso, antes de tirar, de colocar, de alocar memória. Você não precisa estar passando por ninguém para fazer isso. Você pode fazer isso tudo pela própria interface, né? Da nuvem. E por fim, um agrupamento de recursos, né? Que é para atender múltiplos clientes simultaneamente. Você pode ter alocação dinâmica conforme a demanda, né? E o usuário, tipo, ele não precisa saber onde esses recursos estão. Então, você pode estar com parte do recurso de um usuário ali lá nos Estados Unidos e outra parte aqui no Brasil. E os modelos de serviço? Bom, os modelos de serviço são três, né? Na verdade, esses três são os mais famosos, né? São
por definição, os principais. Que seria o software como um serviço, que é o software as a service, né? Coloquei em inglês porque é o jeito mais fácil de encontrar na internet, mas o software como um serviço, esse é o mais comum, a gente mexe muito nele, pacotes Office, na verdade qualquer software assim que você utiliza que é online, por exemplo, até a Netflix ali, que você consome. Na verdade, é mais coisa para criar, né? Tipo, realmente Microsoft 365. Eles são software como serviço, né? São serviços que estão lá na nuvem, mas que você consegue usar para editar coisa do seu jeito, né? Já o plataforma como serviço, né? O plataforma as a service, ele te disponibiliza um ambiente que você pode desenvolver em cima. Então você pode pegar e criar uma aplicação ali em cima daquele ambiente que já tem ali, como por exemplo o Google Colab, a gente consegue desenvolver coisa num ambiente já virtual pronto, né? Você não precisa alocar memória, você não precisa ficar subindo, criando uma máquina virtual para isso, colocar sistema operacional nem nada disso. Já vem pronto e você desenvolve em cima já desse ambiente pronto. E por último, tem o infraestrutura como serviço. E aí sim, você geralmente nesse, né, é o mais baixo nível, você vai ter que ali criar uma máquina virtual, você paga por um computador virtual, você paga por uma quantidade de memória, e aí você vai desenvolver a sua aplicação, mas nesse nível mais baixo, tendo que instalar as coisas na máquina que você vai usar. E aí você tem todas as preocupações do baixo nível lá. E também temos os modelos de implementação, né? Que aí, né, nós temos 4 tipos, sendo que o último tipo é meio que uma mistureba dos 3 primeiros, né? Então, o modelo privado, que é basicamente quando uma empresa ela compra um servidor, tipo, a própria empresa é responsável pelo servidor em si. Ela tem lá as máquinas que vão subir a nuvem, todo o processo, desde da internet, dos HDs que vão guardar toda a informação, tudo é da empresa. Então tudo é privado. Todo aquele sistema de nuvem ele é de uma única empresa. E aí é muito diferente do que acontece, por exemplo, no Google Cloud, na AWS, que aí esse seria o público, que é o nosso segundo. O público seria esse que você vai lá numa. Que aí geralmente você tem esse esquema de provedor, que seria o Google Cloud, o AWS, e aí você compra uma parte para poder usar. E aí nesse modelo aí público, né, nessa implementação pública, várias empresas vão estar usando e aí o provedor que vai fazer, vai pegar lá, vai alocar tal em algum canto, outro em algum canto. Normalmente isso é o menos seguro, mas é um dos muito comuns, né? O terceiro, que é esse comunidade, ele é muito comum, por exemplo, com órgãos governamentais. Seria assim, seriam empresas que têm um interesse em comum, como por exemplo os órgãos governamentais, né, que todos eles servem ao governo, mesmo que eles sejam separados entre si e tudo mais. E aí eles vão ter uma nuvem coletiva para trabalhar. Isso acontece também na saúde. Basicamente é isso, né? São várias empresas que compartilham, meio que eles têm um tema em comum, têm algo em comum, e aí compartilham aquele ambiente. E por fim tem esse híbrido que é basicamente a mistura dos anteriores. Bom, e agora, né, nós vamos falar finalmente da segurança, né? Bom, e quanto à segurança em nuvem, né? Bom, quanto à segurança, depende. A segurança ela vai variar dependendo do modelo de implementação, dependendo do modelo de serviço. Porque, por exemplo, nos modelos de serviço, que você tem lá plataforma as a service e tem o software as a service. Cada um deles, né, peguei os dois extremos já para mostrar, vai ter um escopo completamente diferente. Enquanto eu, que estou lá só usando um software as a service, minha empresa está ali usando uma planilha da Microsoft.
Minha preocupação é em, assim, não vazar planilha, é coisas assim, mais alto nível, digamos assim. É mais responsabilidade ali do usuário, que não pode perder sua credencial. Já o plataforma, aí não. Como ele cuida de todas as etapas ali do desenvolvimento, da estrutura de rede, tudo, as preocupações de segurança também vão ser muito maiores. Também, por exemplo, no caso das implementações, né, os modelos de implementação. Se você tem ali um software, um tipo de implementação privado, ele normalmente vai ser mais seguro, porque assim, ele já vai estar rodando num ambiente que é completamente privado. Então ele não tem já conexões externas, ele vai estar um pouco ali meio que isolado. Se tiver uma VPN bem feita, já fica muito mais difícil de alguém chegar naquela rede e conseguir fazer algum tipo de intromissão. Por outro lado, se você tiver numa pública, né, você tem conexão ali com cloud, com a AWS, se o sistema deles cai, né, que eles são famosos, né, tiveram várias quedas, a AWS teve quedas, derruba um monte de serviço. Ah, minha Netflix parou de funcionar, você vai lá ver, a AWS tá caída, né, isso é uma falha que é até grave, né, mas o pessoal da segurança não tem muito o que fazer, porque tá mais do lado de lá, né? Eles também têm responsabilidade com a segurança, como consumidor também vai ter. Então, dependendo de cada modelo e como isso é feito, né, da mistura disso, vão ser coisas completamente diferentes. Então, trazer conceitos básicos que englobe todos esses daí fica um pouco difícil. O que a gente pode fazer é trazer os principais riscos e suas possíveis contramedidas. Isso é um pouco mais fácil de se fazer, né? Então, é a abordagem que eu preferi trazer. Em primeiríssimo lugar, né, o uso malicioso e abusivo da nuvem. O problema aqui ele é que muitos provedores de nuvem facilitam muito os seus registros. Aí, às vezes oferece teste gratuito, aí você vai lá e faz aquele teste gratuito, esquece de cancelar. Então, tipo, isso é teste gratuito de 7 dias. Chega no oitavo dia, ele vai lá e cobra uma taxa em cima disso. É um exemplo de abuso da nuvem. Definitivamente é a mais comum, né? Que acontece muito da gente subir um recurso que vai ficar às vezes um mês de graça ou até um ano de graça. Já vi muito recurso com um ano gratuito, né? Depois de um ano, acaba nem lembra mais o que estava fazendo. Aí acaba esquecendo de cancelar, leva uma tarifa ali, tudo cobrado em dólar, né? Então, digamos assim, é a coisa que você mais tem que tomar cuidado. E a contramedida seria monitoramento. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que criar pontos, você tem que criar. Se passar de tal dia, corta. Por exemplo, estou com um ano gratuito. Todos eles oferecem recursos de temporizadores e etc. Então você já coloca lá para dar um shutdown na sua máquina depois desses um ano. Coloca ali, deu 11 meses e 30 dias, para. Que aí você evita que você seja cobrado e você não precisa estar lembrando disso. Interfaces e APIs inseguras, né? Toda a interação com a nuvem, gerenciamento, configuração, acesso aos dados, eles vão estar acontecendo por meio de interfaces dos próprios que os provedores trazem, né? Ou que você mesmo criou no caso da privada. Se essa interface não estiver funcionando bem, não estiver bem protegida, pode acontecer vazamento, pode acontecer mal utilizações, tudo tem que ter uma autenticação muito boa, né? O controle de acesso ele tem que ser bem feito, criptografia tem que ser bem feita, para você tipo, evitar todo tipo de erro, até os acidentais, que pode acontecer. Uma interface mal feita, um botão sim vermelho, você pode clicar nele achando que é um não. Então, interface mal feita, ela pode sim prejudicar e é uma das maiores causas, né, que prejudica ali, serviços em nuvem, né? Você criar interfaces mal feitas. E no caso das APIs inseguras, né,
como lá dentro da nuvem você vai ter acesso a APIs externas, você pode acabar trazendo algo para dentro do seu sistema. E aí isso é uma preocupação em comum de toda a segurança da informação. Você sempre verifica a API que você está utilizando. Ameaça de funcionários internos maliciosos. Bom, até aconteceu, né, recentemente, agora em 2025, né, um vazamento lá do Banco Central de R$ 1 bilhão. Aconteceu por quê? Porque um servidor foi abordado num bar, não me lembro bem, e acabou sendo pago ali para criar uma brecha. Então esse tipo de coisa acontece e na nuvem, às vezes ele fica até mais fácil, porque muitas vezes o funcionário está lá em casa, acaba sendo mal treinado, aí ou mal pago, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, não, eu não sou extremista, então não vou recomendar um Zero Trust aqui, né? Mas evitar credenciais muito abertas, né? Se fulano de tal trabalha com design, a gente vai fazer o máximo possível para que ele só consiga mexer nas funções relacionadas a design e mais nada fora daquilo. Quanto mais você segmentar os trabalhos, os cargos, aquela pessoa vai fazer só isso e mais nada, ela não vai ter nem acesso às outras coisas, isso evita que esse funcionário mal intencionado consiga fazer brechas muito grandes, né? Até mesmo os administradores devem ter seus poderes, né, cortados. Problemas com tecnologia compartilhada. Bom, os provedores de principalmente infraestruturas a service, né? Normalmente eles compartilham a infraestrutura física para vários clientes. Que é tipo a questão ali da AWS do Google Cloud. Tem lá uma infraestrutura física que vai pegar ali 1.000 clientes. E aí aqueles HDs ali vão estar tudo tipo trabalhando nesses 1.000 clientes, mas a informação vai estar toda ali num lugar só. Só que alguns componentes, né, como processador e GPU, eles não foram originalmente projetados para isolar completamente esses usuários. Então, por exemplo, tem lá dois HD um do lado do outro, mas aí esses dois não foram projetados para isso. Principalmente assim, esses serviços de cloud maior já são mais seguros quanto a isso, mas pensa ali num serviço menorzinho que você quis contratar. Você não estava com dinheiro para pagar em dólar um serviço grande, precisou contratar um serviço brasileiro, coisa e tal. Se eles tiverem comprado HD, GPU, processador, que não seja feito para isolar um do outro, tudo quando estiverem trabalhando juntos, as máquinas podem acabar vazando informações entre os usuários. E para você evitar isso, você tem que basicamente conhecer o serviço que você está contratando, né? Você tem que manter suas configurações sempre seguras, né? Você tem que trabalhar já imaginando que isso vai acontecer. E se acontecer, seus dados têm que estar o quê? Bem criptografados, né? Seguros. Perda ou vazamento de dados. Esse talvez seja o impacto mais temido. Perder dados ou ter eles expostos, né? Pode ser ali por erro humano, ataque, falha, qualquer coisa. É barra pesada. Isso aí acho que é o que as empresas mais vão querer evitar ali, com certeza. E para reduzir esse tipo de risco, novamente, parece até que eu estou quebrado aqui, mas é sempre isso. Tudo gira em torno disso. Criptografia nos dados que estão em trânsito, nos dados que estão guardados lá em repouso, controlar de novo. Ó, mais uma coisa repetida aqui de novo. Controlar rigorosamente quem tem acesso a esses dados, fazer uma boa gestão das chaves de criptografia, né? E tem vários outros, né? Outros riscos que eu não citei aqui, mas que no geral rodam sempre esse mesmo paradigma aí, que é manter os dados muito bem seguros, né? Você sempre tem que trabalhar pensando que pode dar errado em algum momento, seja um funcionário, seja uma informação que vazou porque a GPU não foi projetada para manter os dados bem isolados.
Entende? Enfim, dando uma recapitulada. O serviço em nuvem, ele tem lá suas características essenciais para ser um serviço em nuvem. Ele tem os tipos de modelo, eles têm os tipos de implementação. A segurança em nuvem vai variar muito de acordo com os serviços de modelo escolhido, tipo de implementação escolhida, mas no geral tem aí esse lance da manter bem criptografado, manter os cargos bem isolados, manter. Não precisa ser um zero trust, feito muita gente fala, né? Mas contando que tipo um administrador não pode ter um poder total, você tem que ter um outro administrador ali para dividir ali com ele, porque se acontecer, né, dele ser hackeado, da informação dele vazar, ele não causa tanto dano quanto ele poderia fazer no serviço de nuvem, né? Muito obrigado por assistir essa aula e tchau. Pessoal, passando aqui, só para lembrar que nós temos um Forms para você ali só dar aquela garantida. Vai lá, responde, só para ver se você realmente entendeu todos os conceitinhos passados aqui, até para dar uma revisada também. Vai lá, não vai gastar nada do seu tempo, vai ser algo bem curto, bem rápido. Faz lá o Forms, aproveita e tchau.